minhas irmãs, minhas amigas. Hoje vamos novamente falar um pouco da Palavra de Deus. E nós sabemos que nós precisamos muito da Palavra de Deus. Nós não podemos só ficar ouvindo, alguém falar. Nós também precisamos ir para a Palavra, ler, meditar, porque o poder de Deus está na Palavra. Existe uma grande diferença em nós falarmos da Bíblia e falarmos a Bíblia. Precisamos entrar dentro da Bíblia, porque é a Palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu gostaria muito que você compartilhasse conosco, você que assiste o vídeo no YouTube, coloca um comentário lá, o que tem mudado na sua vida, você realmente tem praticado a Palavra de Deus? Porque uma coisa tem me preocupado muito, às vezes a gente ouve a Palavra de Deus, a gente é impactado com a Palavra de Deus e depois a gente esquece, a gente não faz nada a respeito daquilo que impactou a vida da gente. Por exemplo, no livro de Esther nós estamos vendo que Esther ocultou que fazia parte do povo de Deus, amando do seu tio, claro. O próprio Mordecai também deixou oculto isso até o momento em que ele, não aguentando mais por algum motivo lá, não sei se por zelo ou se por irritação, a gente não sabe, como nós já dissemos, no livro de Esther, o escritor inspirado por Deus, ele não nos esclarece as coisas, ele vai simplesmente contando os fatos. Então nós não sabemos o real motivo porque Mordecai acabou falando para Amã e acabou trazendo todo aquele peso sobre ele. E ele foi lá, conversou com a sua filha adotiva, a rainha Esther, pediu ajuda. No momento ela se recusou a dar por medo, e aí ele deu aquela repreensão nela, porque através do sofrimento Deus começou a trabalhar na vida de Mordecai. Ele viu que ele precisava buscar a Deus e fez a mesma coisa com a rainha. A partir do momento que a rainha entendeu que ela precisava também, ela meio que acordou que ela agora era povo de Deus e ela pediu que buscassem a Deus por ela, ela também começou a buscar a Deus e ela estava disposta até mesmo a morrer, mas não deixasse de se identificar como povo de Deus, não deixar de se colocar nas mãos do Todo-Poderoso para que ele a usasse. E nós estamos vendo os acontecimentos. O rei já foi generoso, Deus já transformou o coração do rei em relação a ela, ele foi gracioso com ela, porque Deus o tornou gracioso, Enquanto ela escondeu, não aconteceu nada extraordinário. Agora Deus está trabalhando extraordinariamente. Não que Deus não estivesse trabalhando, mas aos nossos olhos não estávamos vendo nada extraordinário acontecer. Agora estamos vendo milagres acontecerem. E a mesma coisa com a nossa vida. Nós precisamos sim do Evangelho todos os dias, não só ouvir falar que o Evangelho é poderoso, que a Bíblia é poderosa, não. Nós temos que entrar dentro da Bíblia. Nós, como ensinadores da Palavra de Deus, temos que ensinar a Palavra de Deus, e nós, como estudantes da Bíblia, temos que entrar dentro da Bíblia e estudá-la mesmo, para que ela venha transformar a nossa vida. E aí vem a pergunta: o que você tem sido impactada com esses estudos que nós estamos fazendo no livro de Esther? Você se lembra da última vez em que se prostrou diante de Deus em lágrimas, pedindo perdão porque ofendeu a Deus com seus pecados? Ou que você se colocou diante de Deus para agradecer a Ele por Ele ter te livrado da condenação? Qual foi a última vez também que você se prostrou diante de Deus, condoído com a miséria das pessoas ao seu redor? Nós temos tantas pessoas, mesmo irmãos nossos, que às vezes estão presos, estão sendo perseguidos, estão sendo torturados, estão numa situação até tranquila, mas estão solitários, estão passando necessidades, estão enfermos, sentindo dores, angustiados. Qual foi a última vez que nós nos prostramos em intercessão, com lágrimas, diante de Deus pela causa de outras pessoas? Qual foi a última vez que nós nos prostramos, que você se prostrou em lágrimas, pedindo a salvação, para que Deus alcançasse os seus escolhidos neste mundo, as suas ovelhas que estão desgarradas? Essas são características de pessoas que andam com Deus. E pessoas que andam com Deus conhecem a Palavra de Deus, vivem a Palavra de Deus, praticam a Palavra de Deus. E nós vamos ver isso em Esther. Ela foi impactada pela situação e começou a buscar a Deus. E agora nós estamos vendo o agir de Esther, e hoje nós vamos ver mais uma característica nela de uma pessoa que tem andado com Deus. Então eu queria muito que você
Se você quiser, você que entra no YouTube para assistir a esse vídeo, deixe lá nos comentários o que Deus tem te levado a fazer. Você pode visitar aquela viúva, você pode ajudar aquela pessoa que está enferma, você pode simplesmente dar um telefonema e conversar e ouvir as pessoas. E você pode também falar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Ou quem sabe estudar a Bíblia com uma pessoa que está não conseguindo ler, não enxerga bem mais, uma pessoa idosa. Tudo isso são partes de serviço que Deus nos prepara para fazer. Mas só aqueles que estão buscando realmente a palavra de Deus e buscando em oração, eles têm vitalidade para fazer isso. Caso contrário, nós vamos ficar indiferentes, nós vamos ficar ocupados demais com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com a nossa família, e não vamos fazer o serviço que Deus já preparou para fazermos. E hoje nós vamos entrar no livro, no capítulo 8 de Esther. Acredito eu que esse vídeo, nós fechamos o livro de Esther, e eu espero que a nossa vida tenha sido transformada com o que nós temos aprendido. Então vamos ler a palavra de Deus com fé e reverência, porque assim diz o Senhor. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, e que foram selados com seu anel sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido num decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes, criados na estrebaria do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos, e os mensageiros montados em ginetes que se usavam no serviço do rei partiam imediatamente, impelido pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul, celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus
alegria, júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o nosso coração seja transformado pela Tua palavra, Senhor. Que nós realmente sejamos cativados pela beleza do Evangelho, pela beleza do Senhor. E que sabemos, ó Deus, que somente através disso a nossa vida será transformada e nós seremos úteis no reino do Senhor. E que o Teu nome também será glorificado através disso. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, no mesmo dia, diz a palavra de Deus, naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a Esther, a rainha Esther, os bens de Mordecai. Naquele mesmo dia em que Mordecai foi de Amã, não Mordecai, naquele mesmo dia em que Amã foi desmascarado como inimigo do povo dos judeus, o rei deu para Esther todos os bens do mal Amã. O Agagita, o Amalequita, o descendente do rei Agag, que nós já explicamos sobre isso. E após a morte dele, também a Esther contou para o rei que Mordecai era o seu parente. E ele foi chamado, Mordecai foi chamado à presença do rei. E o rei honrou a Mordecai, dando a ele o mesmo anel sinete, que era a autoridade, que dava ao seu possuidor a autoridade no reino. Aquele anel que Amã usava foi dado para Mordecai. E Esther generosamente também deu para Mordecai toda a administração dos bens de Amã, que não eram poucos. Nós lembramos que ele contou de todas as suas riquezas, de todas as suas glórias e a sua ambição de ser honrado por todos, como nós vimos que foi também o motivo da sua queda, porque ele criou dentro de si um desejo imenso que nós chamamos de ídolo, que nós colocamos no lugar de Deus para preencher um lugar que só Deus pode ocupar. Só Deus deve ocupar esse lugar. E muitas vezes nós também fazemos isso para nossa ruína, pecando contra o Senhor. E agora parece que está tudo bem. O rei já concedeu, estendeu o cetro para Esther novamente, já concedeu que ela ficasse livre, já deu para ela todos os bens, ela já chamou seu primo, seu pai, que também foi honrado, seu primo, pai adotivo. Mas Esther ainda tem algo para pedir. Ela poderia, se eles não estivessem realmente impactados por Deus, pelo Deus de Israel, pelo Deus dos judeus, eles poderiam simplesmente dizer: tá tudo bem, vamos continuar a nossa vida, agora meu pai está comigo no palácio. Mas ela não podia ficar tranquila enquanto o seu povo estivesse ainda debaixo de condenação. E isso chama muita atenção. Ela foi diante do rei com lágrimas. Ela disse: como eu posso viver vendo o sofrimento, a condenação ou a desgraça do meu povo? O meu povo está debaixo de condenação e eu não consigo viver em paz com isso. Isso me lembra de um irmão chamado André. Eu acho que ele ainda está vivo até hoje. O seu apelido era o contrabandista de Deus, porque ele entrava, ele se esforçava, ele arriscava a sua vida, ele enchia a sua mala de Bíblia e passava no meio dos perigos para levar a Bíblia, para colocar a Bíblia na mão dos povos que não tinham a tradução da Bíblia. E ele fala uma frase que me chama muita atenção. Ele disse: enquanto houver um filho de Deus preso, eu não estarei livre. Os nossos irmãos que estão em países onde há perseguição, estão sendo presos, estão sendo torturados, estão perdendo seus bens, suas famílias, e nós às vezes nem nos lembramos disso. Então nós temos que sentir como ele, como André, como irmão André, simplesmente irmão André, que não tinha nenhum título, apenas o irmão André, que arriscou a sua vida e que se sentia aprisionado, torturado, perseguido, enquanto estavam os irmãos sendo perseguidos. E nós muitas vezes não sentimos nem uma tristeza no nosso coração. E sabe o que vai mudar a nossa vida? O Evangelho, a palavra de Deus. Precisamos afundar os nossos rostos aqui em cima do livro de Deus
e encher o nosso coração da palavra de Deus. Os púlpitos precisam pregar o Evangelho, abrir a Bíblia, deixar a Bíblia falar. Muitas vezes nós ouvimos pregações que só falam sobre a Bíblia, mas nós precisamos deixar a Bíblia falar. E ela que vai transformar o nosso coração. E nós também, na nossa casa, podemos buscar a palavra de Deus para nós, para ensinar a nossa família, para ensinar a outras pessoas que às vezes não têm a oportunidade, e para evangelizar. E o Senhor será glorificado. Se esse for o nosso propósito, o Senhor será glorificado. Esther então pede que o rei revogue o mandato. E ele não pode fazer isso. O decreto mandado pelo rei, selado com seu anel, não poderia voltar atrás. Mas o rei dá a eles a liberdade de escreverem um novo decreto. E é tão impressionante que eles escrevem do mesmo jeitinho que o Amã tinha escrito. E uma coisa interessante, ele não manda os judeus atacar, ele manda os judeus se defenderem. Se alguém ousar atacar vocês têm toda a liberdade de fazer a mesma coisa. Vocês podem matar, vocês podem aniquilar, igual a Amã tinha falado. E vocês podem também ficar com os bens deles. E a Bíblia diz que as cartas foram levadas por cavaleiros montados em ginete. Eu estava procurando saber o que significava essa palavra. E eu encontrei um significado de que eram cavalos e cavaleiros preparados, fortes para fazer aquela tarefa. Por quê? Eram distâncias longas, eram 127 províncias, era um reinado muito grande, da Índia até a Etiópia. E teria que ir, a correspondência teria que ir em cavaleiros, montado em cavalos. Então tinha que estar preparado, tanto o cavalo quanto o cavaleiro. E agora saíram aqueles especiais para entregar dos judeus a urgência. Já haviam se passado alguns meses, vamos falar na nossa linguagem. No dia 13 no primeiro dia, ou no dia 13 de janeiro, no primeiro mês deles, vamos dizer, o nosso mês, janeiro, no dia 13 de janeiro, Amã anunciou que iria exterminar os judeus. Agora nós estamos em 23 de março, já se passaram 2 meses e 10 dias, mas ainda há pela frente muitos meses, quase 10 meses, para que os judeus se preparem, para que seja anunciado a todos que os judeus agora vão se defender. Antes eles não poderiam, agora eles vão se defender. Então havia muito tempo para Deus trabalhar na vida daqueles homens, para que eles buscassem mais a Deus. A carta de Amã dizia a mesma coisa, para que eles aniquilassem, matassem, se assenhorassem dos seus bens. E a carta de Amã terminou dizendo o seguinte, no capítulo 3 de Esther, diz que os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada também na cidadela de Suzã. E o que aconteceu? O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, porém a cidade de Suzã estava perplexa. E o que aconteceu com Mordecai? Ele rasgou as suas vestes, saiu pela cidade gritando, em pranto, e foi pedir a ajuda da rainha. Agora, o final desse edito, desse decreto, é totalmente diferente. Olha como termina aqui no capítulo 8. Então, os mensageiros montados em ginetes, cavalos preparados, que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidadela de Suzã. O que aconteceu? Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa na cabeça, coroa de ouro na cabeça e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para todos os judeus houve felicidade, alegria, júbilo, banquetes e honra. Também cada província que chegava àquela notícia. Não mais choro, não mais lamentações, não mais humilhação, não mais agora honra, poder. E uma coisa que também chama atenção nesse capítulo, Amã queria tudo isso e ele estava disposto a matar, a aniquilar as pessoas para isso. E ele não conseguiu, ele conseguiu só a sua própria condenação. Mordecai não ambicionava isso, tanto que quando ele foi honrado, ele voltou para o seu posto tranquilamente. E agora ele recebeu tudo o que Amã tanto desejou receber. A honra, a coroa de ouro, porque quando ele manda vestir o homem que o rei queria honrar dessa forma, com certeza ele estava pensando nele, ele falou, quem mais o rei? Ele pensou, quem mais ele vai honrar? É a mim.
Então ele desejou a coroa, desejou o manto, desejou montar no cavalo e tudo. Ele já tinha o anel. E agora Mordecai recebe. Tem um salmo na palavra de Deus que faz nos pensar sobre isso. Que se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil será para essas pessoas como Amã. Deixam Deus de lado, só querem saber de si próprios. Levantar de madrugada e conseguir o pão, deitar tarde, conseguir o pão com muito esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Não que eles ficam sem trabalhar, eles trabalham normalmente, porém eles buscam em primeiro lugar o serviço de Deus, o reino de Deus, e aí eles dormem tranquilo, enquanto o Senhor vela por eles, enquanto o Senhor providencia suprir as suas necessidades. Nós precisamos confiar nisso também. Este é o Salmo 127, versículos 1 e 2. Nós temos ouvido muito falar sobre isso, o ídolo do coração. Amã tinha o ídolo da vaidade. E nós, qual seria aquele ídolo? O ídolo do conforto? Eu não vou poder trabalhar porque eu não vou poder servir na igreja porque eu preciso trabalhar muitas horas para suprir a necessidade do meu lar. Será que é para suprir as necessidades ou é para conseguir mais conforto? Então nós precisamos pensar sobre isso. Qual é aquela coisa que nós colocamos dentro do nosso coração, que nós fazemos tudo e nos esquecemos de fazer o que deveríamos fazer por causa daquilo? É o ídolo do nosso coração. Estamos colocando algo no nosso coração que deveria, um lugar que só Deus deveria ocupar. E esses ídolos que nós colocamos, eles prometem que vão nos ajudar. Às vezes o nosso desejo é conseguir muito dinheiro para viajar, para isso, e acaba que isso, quando nós conseguimos isso, nós queremos mais. Ou então eu quero um filho, depois eu quero mais um filho, depois eu quero outra coisa. Nós sempre estaremos ansiosos, nunca estaremos satisfeitos. E o nosso Deus, Ele nos dá plena satisfação. Quando nós nos alegramos em Deus, quando nós nos satisfazemos em Deus, o nome de Deus é glorificado, o serviço de Deus é feito e os perdidos são alcançados. É essa a promessa de Deus para nós. Mas nós nos atribulamos com tantas coisas e perdemos o essencial. Deus está sempre velando por nós. E o capítulo 8 termina dizendo que muitos daqueles homens que não eram judeus se fizeram judeus. Isso não significa necessariamente que eles se converteram ao Deus dos judeus. Pode ser até que alguns se converteram ao ver como Deus estava trabalhando por eles. Mas significa que eles falaram: eu vou ficar do lado dos judeus. Eu não vou lutar contra os judeus. Então poucas pessoas deverão lutar contra os judeus se houver uma luta, que nós vamos ver no próximo capítulo, nos próximos capítulos, que é o capítulo 9 e 10, que é bem pequenininho, e nós vamos unir provavelmente os dois. Mas vamos esperar então o dia da batalha para ver o que vai acontecer. Se vai haver uma batalha, como será essa batalha, como o povo de Deus vai agir, como Deus estará agindo por seu povo o tempo todo. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus está agindo pelo seu povo. Você viu isso durante todo esse tempo em que nós trabalhamos. Então eu volto a dizer que transformações essas meditações na palavra de Deus têm feito na nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos uma pregação, ouvimos um testemunho, nós ficamos concordando com aquilo, sendo impactados com aquilo, nós saímos dali e voltamos para a nossa vida, voltamos com os nossos... Às vezes nem bem saímos da igreja, já voltamos a nos ocupar com as nossas coisas e esquecemos completamente aquilo que ali nos impactou. E Deus não quer que nós sejamos assim. Enquanto Esther se escondeu, enquanto Mordecai se escondeu, as coisas continuaram tranquilas. E depois veio a perturbação, veio a luta, veio a perseguição. E aí o povo de Deus se levantou. E Deus está agindo. E eu me lembro também que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse para os discípulos: vocês ficam em Jerusalém até que eu mande o poder para vocês. Depois vocês vão sair por aí e levar a mensagem que eu tenho ensinado para vocês. E eles ficaram em Jerusalém, estava tão bom. E Deus levantou um homem chamado Saulo para perseguir o povo dele. E aí os discípulos saíram por todos os lados, anunciando a mensagem que era para eles terem anunciado há mais tempo. E essa mensagem chegou até nós. E se depender de nós, essa mensagem vai continuar adiante. E se depender de nós, a Bíblia diz que a igreja primitiva supria a necessidade dos irmãos. A Bíblia diz que o justo não mendiga. Por quê? Porque o povo de Deus se levanta para ser usado por Deus. Como você tem reagido com as mensagens que você tem ouvido? Dentro da sua própria casa, na sua vizinhança, dentro da igreja onde você congrega. Nós às vezes preocupamos muito com o ministério na igreja. E esse ministério às vezes acaba nos
nos coibindo de trabalhar com os nossos filhos, com a nossa família, e perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa. Devemos nos lembrar que nós não estamos mais debaixo da condenação, não estamos mais debaixo da ira de Deus contra o pecado, a ira justa de Deus contra o pecado. Mas muitas pessoas ainda estão, e nós temos a mensagem que pode trazê-los para o aprisco do Senhor também, como ovelhas do Senhor. E nunca, nunca devemos esquecer que todos nós estávamos debaixo de condenação. E o Senhor Jesus se colocou entre nós e Deus e recebeu o castigo que Ele não merecia, para que nós fôssemos aceitos por Deus. E aí, se você ainda não se sente aceito por Deus, se tem alguém que está me ouvindo que não se sente aceito por Deus, que não crê no sacrifício de Jesus Cristo, eu só tenho a dizer para você que você está debaixo de condenação, debaixo da ira. Você precisa buscar alguém que possa pregar a palavra de Deus para você, para que você creia que o sacrifício de Jesus é o único meio que pode te libertar da condenação. E essa condenação a Bíblia chama de inferno. E a libertação da condenação é o céu, a presença de Deus. Para você chegar até lá, você precisa de Jesus Cristo. Ele já pagou o preço, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. E nós, como povo de Deus que já fomos libertos, precisamos deixar as nossas muitas ocupações, as nossas limitações, sabendo que o Espírito Santo de Deus age através de nós. A luz de Cristo precisa brilhar e ela vai brilhar através de nós. O próprio Cristo disse: vocês são a luz do mundo, mas é a luz de Cristo que vai brilhar através de nós. Nós, Igreja de Deus, servos de Deus, livres da condenação, somos os representantes visíveis do Deus invisível. Ele vai se mostrar ao mundo através de nós. Então que o Senhor nos ajude a alcançar as pessoas, a servir as pessoas e a glorificar, a exaltar o nome de Deus através do nosso serviço a Deus, através do nosso evangelismo, através do nosso crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.